o seguinte, a prof vai relembrá-los da Revolução Francesa, certo? Então, a Revolução Francesa é um movimento que foi tão significativo, tão importante, que marcou uma baliza cronológica histórica. Tá bom, prof? Traduz para o português. O que é uma baliza cronológica histórica? É tão importante esse movimento que, a partir de 1789, nós temos o início da Idade Contemporânea. Então, até 1789, nós temos a chamada Idade Moderna. Após a Revolução Francesa, marca a Idade Contemporânea, que nós vivemos até os dias atuais. É deste movimento. Então, entendam que esse movimento foi tão significativo que cronologicamente marca o início da sociedade da contemporaneidade. Pois bem, 1789 é o ano da Revolução Francesa. A gente tem que entender o que estava acontecendo na França antes, o que aconteceu depois da própria Revolução. Antes, vigorava na França antigo regime, que a gente falou, né? Então, o que vigorava na França? Um Estado absolutista, certo? Em que nós vamos ter, principalmente, o poder centralizado na mão do rei, né? O absolutismo, a economia mercantilista, ou seja, a intervenção do Estado direto na economia. Era uma sociedade extremamente, altamente, basicamente desigual, muito desigual, e uma sociedade estamental. Estamentos, não tem mudança de classes sociais. Nasci no clero, morro no clero, nasci camponês, morro camponês. Tá? Não tem mobilidade social. Resquícios ainda do que nós chamamos de feudalismo. Ainda há esses resquícios do sistema feudal na França, da terra, da desigualdade muito presente. Tudo isso está acontecendo na França. Aliado a isso, nós vamos ter o rei casando com a rainha que não é de origem francesa, que cria maiores problemas ainda, a ostentação, o luxo, a riqueza na mão de poucas pessoas. O Luís, que é o Luís XVI, né? É o rei que está no poder nesse momento, né? Então, que depois vai acabar sendo morto, né? Porque representa a monarquia, porque representa o absolutismo. Então, o rei, mediante todos os problemas que estão acontecendo na França, as pessoas não têm poder aquisitivo nem para comprar o pão. Ele chama a Assembleia ali dos Estados Gerais, né? Ele convoca os representantes dos 3 estados. No entanto, os votos são por estados. Então, nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Lembrem, o primeiro estado é o clero ou a nobreza. O segundo estado ou é o clero ou a nobreza, depende da interpretação do autor. E o terceiro estado, que é 96% da população, ele é formado pela burguesia e pelos camponeses. A burguesia, no terceiro estado, é minoria, e a maioria são camponeses, mais de 80% da população. Só que é um voto por estado. E o primeiro e o segundo estado, eles vão votar sempre juntos. Tipo, dane-se o terceiro estado, que é a maioria da população. Porque eles queriam se juntar para poder então? ganhar, né, prof? Isso. Eles queriam se juntar para poder ganhar. O que eles vão fazer, então? O rei convoca todo mundo, os representantes, faz a votação, mas a galera diz, ei, peraí, tá tudo errado? Como é que tu convoca uma Assembleia dos Estados Gerais e vota por Estado se nós somos maioria? Isso está errado? O rei, para resolver a situação, dissolveu a Assembleia. Não quero mais falar com vocês, vou decidir o que eu quiser e deu. Vazem daqui, acabou. O terceiro Estado, como é a maioria, ele vai lá, ele vai se reunir numa sala, chamava-se sala de pela. Pela é como se fosse hoje, lembra, o esporte que lembra pela é o tênis.
Então, no Espaço Grande, eles se reuniram lá, o Terceiro Estado, e convocaram a Assembleia Nacional Constituinte. Chamaram a galera, certo? Que são os representantes do Terceiro Estado, para mudar a situação. Gente, paralelo a isso, estava pegando fogo a França. A França está vivendo um caos por pobreza, miserabilidade, exploração, regime absolutista, falta de liberdade. E a população vai para a rua, sim, e vai até a Bastilha. Lá na página 44 da apostila de vocês tem a imagem da Bastilha. A Bastilha era uma representação do poder do rei, era uma representação do poder da monarquia, porque lá prendiam na Bastilha todos que eram contrários ao rei. Só tinha 4 pessoas presas, não era para libertar quem estava lá o objetivo, é porque ela era um símbolo. E lá eles guardavam armamentos, né? Então o objetivo da população era e pegar as armas, porque o negócio ferveu de tal maneira que o conflito foi para a rua, se tornou um conflito armado, extremamente violento. Quem estava cuidando ali da Bastilha foi morto, certo? E esquartejado. Por quê? Porque ele era o símbolo, ele estava representando, estava cuidando de algo que é o símbolo do poder real. Tudo isso está acontecendo, está fervendo a França, tá? E então, paralelo à tomada da Bastilha, que é um grande símbolo da Revolução Francesa, o que é mais importante não é a tomada da Bastilha, não é a violência, não é a forma sanguinária com que isso aconteceu. O que é mais significativo é a Assembleia Nacional Constituinte, onde eles vão escrever a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Ou seja, é o que para nós é importante, porque a nossa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é baseada na Declaração Francesa. Então, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade estão presentes, é claro, né, gente? Detalhe, igualdade, liberdade e fraternidade para a burguesia, né? Eu quero só lembrá-los que tudo foi articulado pela burguesia para melhorar a vida deles. A população foi usada como massa de manobra. A vida da população efetivamente mudou. O que mudou? A lei civil, a lei que está lá no papel. Igualdade, liberdade, fraternidade, lá no papel. É que nem a nossa Constituição, ela é linda se a gente ler. Nossa Constituição maravilhosa, perfeita, espetacular, é emocionante. Mas na prática ela não acontece. Então é o que a gente chama de igualdade civil, não igualdade social. Então o que nós vamos ter na França? Uma igualdade civil. Não vamos ter igualdade social. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, o Terceiro Estado se organiza, tem apoio da população, porque a população está extremamente descontente com tudo que está acontecendo na França, com a desigualdade, com o mercantilismo, com a exploração do Terceiro Estado e tudo mais. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e Constituição. 1191, Constituição Francesa. Quero lembrá-los, isso tudo a prof já falou, o professor está relembrando, né? Quero lembrá-los que nós vamos ter partidos políticos se articulando na França. Jacobinos, girondinos e sans-culottes. Sans-culottes, sem culote, sem aquela roupinha linda, né? Aquela calça que parecia uma leg fofinha no quadril. Ou seja, a galera de baixa renda. Os 2 partidos mais importantes, girondinos e jacobinos. Girondinos, lado direito, mais moderado. Jacobinos, lado esquerdo, quando se sentava, e a galera que quer uma transformação social, política, econômica, ou seja, quer mudar tudo, é a galera radical. Por isso que até hoje partidos radicais, partidos de direita, partidos moderados. Ou seja, essa ideia de partido de direita e de esquerda, ela é lá da Revolução Francesa, certo? Muito bem. Os jacobinos, gente, chegam ao poder com o apoio da burguesia e do
povo. É a galera mais radical? Sim. Mas é a galera que é representada pela burguesia e que vai usar o povo para chegar ao poder. Eles chegam ao poder, sim, certo? E aí, chegam ao poder e instituem o período de terror. Eles instituem a república. Gente, presta atenção, república. Pô, república é uma palavra grega que significa governo do povo, governo para o povo. Então, tu pensa que vai mudar? Tu pensa que vai melhorar? A população pensava isso. Pensava que ia melhorar. Pensava que as coisas seriam melhores. No entanto, a primeira coisa que eles fazem é instituir a guilhotina e matar o Luís XVI. Né? Acabar com o Luís XVI porque ele representa a monarquia. Então, foi um evento em praça pública, todo mundo aplaudindo, corta a cabeça dele, é isso aí, vai lá. Tem que morrer! É isso mesmo, Guilherme. Sabe Tá bem que o Guilherme ajuda a professora a explicar. É um acontecimento, cara. Eu tô sabendo mais tipo que tu. Assim, eu vou passear, o que tu vai fazer? Ah, eu vou ali na praça, o rei cedeu Eu quero morrer. ver o rei Eu quero morrer. perder a cabeça. E a guilhotina Que legal. em praça pública, sim. Então, quem fosse contrário depois, na República, vai ser morto na guilhotina também. Era para dar medo nas pessoas. Tipo, ninguém quer ser morto na guilhotina. Então, a galera ficava com medo. Então, esse período republicano na França não foi bom, porque é República do Terror. Ou seja, quem era contrário aos jacobinos, quem era contrário ao Robespierre, presta atenção, o Robespierre é o nome principal da República do Terror. Ou seja, foi o cara que articulou tudo, é ele que estava no poder, é ele que comandava a parada, é ele que mandava matar, ele mandou matar o melhor amigo dele. Então, tipo assim, cara, não era fraco. O melhor amigo dele discordou dele, ele mandou matar o cara. Tá? Então, assim, não foi positiva a experiência da República para os franceses, porque ela foi totalmente autoritária. Isso deu força, tá, gente, para os girondinos, ou seja, para a área mais moderada. O que vai acontecer? Vai voltar a monarquia, é o que eles querem, certo? Olha só, lá na página, olha só, na página 49 fala o seguinte, ó, 49, diz assim, no segundo parágrafo, a violência que imprimiu contra os adversários políticos fez com que Robespierre fosse, aos poucos, perdendo todo o apoio. Quem apoiou ele não vai mais apoiar ele porque vai ser altamente violento e mandar matar todo mundo que era contrário a ele ou que tinha uma opinião diferente dele, perdendo todo o apoio. No dia 20 de julho de 1794, 1789 foi a francesa. 1791 foi a Constituição. Partidos políticos disputando o poder, chegada dos jacobinos ao poder. 1794, ou 9, que é o calendário da época, de acordo com o calendário, Robespierre foi preso pelos girondinos. E ele que mandou matar uma galera na guilhotina foi pela própria guilhotina que ele instituiu. Então, ele institui a guilhotina, mata o Luís XVI, mata a esposa dele, mata todo mundo que é contrário a ele. O negócio é tenebroso na França e ele mesmo vai ser morto pela própria guilhotina que ele instituiu. Então, os girondinos, que têm representantes da monarquia, da área mais moderada, da classe social mais alta, eles vão voltar ao poder, porque eles vão matar o Robespierre e vai ser morto pela guilhotina. E aí, lá na página 51 da apostila de vocês, vai falar sobre isso, ó. A grande violência do período do terror gerou muita oposição aos jacobinos. Os girondinos se aproveitaram disso, certo? E chegaram ao poder. Então, eles se organizaram, tá? E organizaram um diretório.
Mas os girondinos, eles eram a favor da monarquia. E eles queriam uma liderança. Eles queriam a volta de um grande líder. Aí eles vão instituir o consulado. Vão ser 3 cônsules, né? E entre eles, nós vamos ter o Napoleão Bonaparte. O Napoleão era visto como o cara para os franceses. Por quê? Porque ele era do exército e todas as investidas de Napoleão, ele ganhava. O exército napoleônico era um exército muito forte. O exército comandado por ele obtinha muitas vitórias. Então, Napoleão era um cara de muito prestígio. Onde ele ia, ele ganhava. Onde ele ia, ele invadia, ganhava território, saqueava, roubava, enfim. Para a França, para os franceses, ele tem muito prestígio. Então, ele é visto como o cara, certo? Muito bem. O que vai acontecer, certo? Nesse momento, é a força dele. Então, vai ter 3 cônsules, mas ele vai ser o cara mais importante, ele vai ser o cara mais bem... Ei, Oi? mãe, Fala aí. nada não, pro. Perdão. Então, ele vai ser o cara mais, tipo, dos 3. É o cara que vai estar à frente de tudo e ele, na verdade, vai dar um golpe. Ele vai chegar ao poder, certo? Ele vai querer chegar ao poder. Então, 18 de Brumário é um golpe que Napoleão dá e é a chegada de Napoleão ao poder. Então, era um consulado com 3 representantes. Dos 3, ele é o mais popular, é o mais, né, importante. Então, ele vai, tipo, acabar com os outros 2, literalmente, e chegar ao poder. Então, aí nós vamos ter o período napoleônico, que vamos estudar só uma unidade, só o período de Napoleão Bonaparte. Então, o que a gente tem que entender? Revolução Francesa de 1789. Como é que estava a França antes da Revolução? Tenebrosa. Pobreza, miserabilidade, falta de comida, não tinha um mínimo, exploração, falta de liberdade, uma sociedade estamental, desigual, tudo isso. Aí acontece a Revolução Francesa, certo? 1789, símbolo da Revolução Francesa, tomada da Bastilha. Daí, reúne-se, foca-se a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte forma-se, então, declara-se, faz-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é 1789. A Constituição é 1791. Pois bem, posterior a isso, disputa entre partidos políticos, principalmente girondinos e jacobinos. Jacobinos, a área mais radical, que tinha representado a burguesia, pega o povo, se alia ao povo e chega ao poder. Qual discurso? Um discurso de república, um discurso que a população vai apoiar, porque eles estão numa situação muito difícil. Não acontece o esperado, porque essa república é uma república extremamente autoritária com Robespierre, é a república do terror, da guilhotina, de inúmeras mortes, em que a vida da população efetivamente não muda. Muito bem. Girondinos, que representam a monarquia, é a galera mais poderosa, tira, mata Robespierre e chega novamente ao poder. Aplica um consulado com 3 líderes, entre eles, um deles, Napoleão Bonaparte, que é o mais importante, com mais prestígio, e é esse que vai assumir o poder. Tá? Na França. Prof, e a população? Continua da mesma forma. O que mudou? Mudou? O que mudou? Direitos civis são colocados em prática. Direitos sociais? Não. Melhora a qualidade de vida? Houve uma melhora? Sim, houve uma melhora. O que a gente pode dizer que a Revolução Francesa acabou com resquícios do feudalismo na França, com a ideia de sistema feudal na França. Isso eles fizeram, certo? Com a Revolução Francesa.
No entanto, a vida da população não teve uma mudança total. Agora eles têm melhor qualidade de vida, agora eles têm mais direitos. Não, porque é um regime autoritário, de qualquer forma. Entenderam, gente? É uma retrospectiva do que a gente já falou, né? Mas a prof queria retomar com vocês. Então, eu quero que vocês peguem a hora do estudo, lá na apostila de vocês, para a gente poder fazer. A hora do estudo lá da página 53 e página 54, para a gente poder fazer. Para a gente poder finalizar. Todo mundo aí com a apostila? Uhum. Essa imagem da número 1, eu acho, é uma imagem que já caiu em várias provas de vestibular, gente. Do Enem caiu essa imagem, prova da UFSC, da CAF, né? Enfim, várias de vestibular e do Enem já caiu essa imagem que está aqui. É uma imagem que representa os 3 estados. Primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado é esse senhorzinho que está com a bengala, carregando nas costas o primeiro e o segundo estado. Ou seja, o terceiro estado é a maioria da população, 96% dela, tá? E esse terceiro estado é a galera que está ali, ó, no afinco trabalhando, tá? Para sustentar o luxo do primeiro e do segundo, que não trabalham. Cobram impostos e não trabalham. Olha só, de que maneira a imagem pode nos ajudar a compreender a França pré-revolucionária, ou seja, da Revolução. Como é que essa França era dividida? Em 3 estados, certo? O primeiro estado e o segundo estado é a nobreza e o clero, que não trabalham, não fazem nada. O terceiro estado é esse coitado que está carregando o primeiro e o segundo estado nas costas. Ou seja, é a galera que paga imposto, é a galera que trabalha, é a galera que mantém o luxo e a ostentação do primeiro e do segundo estado. Certo, gente? Acho que bem tranquilo, né? Essa representação, né? Vamos lá para o número 2, então. No número 2 tem, para colocar em ordem cronológica o que aconteceu, certo? Primeiro, o número 1 é os Estados Gerais. É a convocação feita pelo rei Luís XVI. Ele convoca primeiro, segundo e terceiro estado. Convoca a galera e o voto era por estado. É o que vai causar descontentamento. Então, primeiro é Estados Gerais. Segundo, certo? Esses gerais ele vai dissolver, não vai ter muita conversa, gente. Até porque a população está descontente. O terceiro estado que são maioria. Então, E é eles que decidem, né, Pro? Porque eles se juntam. Isso é eles mesmo. que decidem, né? Porque eles se juntam para... Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Qual é o próximo? Assembleia Nacional Constituinte. Dos Estados Gerais, o terceiro estado se une, como disse o Guilherme, que são maioria, lá na Sala de Pela, e formam uma Assembleia Nacional Constituinte. Certo? Aí, número 3. Depois disso, aqui não tem Declaração dos Direitos Humanos, que é 1789, só tem a Constituição. Então, depois da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos, em 1789, que não está aqui na apostila, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nós vamos ter, certo, aqui na apostila, número 3, é a Constituição de 1790. Então, agora a França tem uma Constituição, que não tinha até então. Então, isso é importante? É claro que é importante. Se realmente fosse colocado em prática, se realmente não tivesse o terror, se realmente não tivesse a guilhotina, né? Depois, 4, tem a Constituição de 1791. Número 4, Convenção Nacional, onde eles vão definir que os jacobinos vão chegar ao poder. Lembra os partidos políticos. Aí, número 5 é o terror. Ou seja, depois da Convenção Nacional, depois da disputa entre os partidos políticos, os jacobinos, que é a área que a gente chama de
esquerda, porque era área radical, com o apoio do povo que estava descontente, que achou que tudo ia mudar, que acreditou nos caras, chegaram ao poder. E aí nós vamos ter o terror. E do terror vem o quê? O diretório. O diretório é a volta dos girondinos ao poder. Ou seja, Robespierre morreu. Perdeu a cabeça. Morreu guilhotinado, assim como guilhotinou muita gente. E os girondinos voltam ao poder. Eles formam um diretório, a origem é um consulado, onde Napoleão Bonaparte é a figura mais importante, porque eles acreditavam que de uma monarquia novamente. Eles defendem a monarquia, a galera que volta ao poder, né? Os girondinos. Tá? Muito bem. Então, ficou assim. 3, 1, 6, 4, 5 e 2. Certo? Primeira coluna, 3, 1 e 6. Segunda coluna, 4, 5 e 2. Tá? A número 3 é para colocar uma ordem também ali, tá? Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Constituição, Jacobinos, Girondinos e Sans-Culottes. Então, Bastilha é a número 1, já que está aqui, né? É a prisão, lá que a gente falou, é a prisão dos reis. E representa quem era preso lá, quem era contrário ao rei. Por isso que a galera tomar conta para tomar a Bastilha, porque era a representação da monarquia. Número 1, Declaração dos Direitos. É a penúltima lá, ó. Documento de ideias iluminista. Liberdade, segurança, fim da opressão, certo? A Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é a que nós usamos, de 1948, é praticamente uma cópia muito parecida com essa declaração de 1789. Número 3, Constituição Civil, é de 1790, ela foi aprovada. Olha o que diz essa Constituição lá, civil do clero. É a terceira, confisco dos bens da igreja, certo? Ou seja, e dos seus passariam a ser funcionários públicos. Aí, 4, jacobinos. É a galera revolucionária, a galera mais radical, tá lá no número 2. É a segunda, né? Girondinos é a última. É a galera mais moderada, que nós já falamos. E o 6, que é os Sans-Culottes, é a galera pobre, é o terceiro estado. A gente também falou. Então, a ordem ficou 1, 4, 3, 6, 2 e 5. 1, 4, 3, 6, 2 e 5 é a ordem da página 53. Vamos lá na página 54 agora, para a gente encerrar. Então, na página 54, a gente tem a número 4 lá. Sobre a França, durante o século XVIII, responda às questões. Em 1789, o rei Luís XVI da França convocou a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião que deveria contar com a participação dos representantes das 3 classes sociais francesas. Quais eram os objetivos dessa reunião? Gente, essa reunião foi convocada para resolver os problemas financeiros da França. A França estava endividada. Vocês lembram que eu falei que, apesar da França estar endividada, a França ajudou os colonos dos Estados Unidos a se livrarem da Inglaterra. Então, já não tinha dinheiro, o negócio estava feio. Mesmo assim, eles ajudaram os colonos, que é do território estadunidense, a se livrar da Inglaterra, porque a Inglaterra é a grande rival da França. Tá? Então, os estados, o objetivo era resolver os problemas financeiros da França, que estava feio o negócio. Então, resolver os problemas financeiros. Quais eram os privilégios que os representantes do clero e da nobreza detinham? O que eles tinham de privilégio? Gente, eles não pagavam impostos, eles controlavam a política e eles não trabalhavam. Eles não faziam nada. Eles só recebiam o que o povo trabalhava. Certo? Então, eles não pagavam impostos, eles não trabalhavam e eles tinham controle total da
política, certo? Eram esses os... É errado isso, né? Totalmente, né? Mas, olha, os anos passaram, os séculos passaram e a gente ainda tem uma política muito concentrada na mão de poucas pessoas, infelizmente. A gente ainda tem um nível de desigualdade social muito grande. A gente tem igualdade civil, mas a gente não tem igualdade social, né? Infelizmente. Número 5 do Enem. Questões do Enem são questões de pura interpretação, gente. Meu, eu tô no 8º ano e já tô tendo que fazer Enem, credo. Já vou ter que ter questão do Enem, Gui. Eita! Eita, nós, vamos lá. Eu sei, a minha inteligência em história já é avançada, por isso que eu já tô fazendo Enem. Ah, Já mas tô com vocês são muito 120 bons de em QI. história, 8º ano, por isso que a gente já tá lá na questão do Enem. Ó, vamos lá. Tem um textinho, questões do Enem são questões, então, de interpretação, como a prof falou, está muito baseado no texto que eles dão para a gente poder responder. Então, diz assim, em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Olha que bonito. Enfim, isso aqui é um discurso. Gente, é um discurso do Robespierre, tá? Fica atento. Olha que lindo o discurso do cara para quem instituiu uma guilhotina, né? É um discurso do Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794. Aí, olha só o que diz. No qual o trecho transcrito acima é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Robespierre está envolvido com a alta burguesia? Ao clero francês? Alta burguesia, não. Porque ele tem o povo aí, né, gente? E a pequena burguesia como apoio. Ao clero? Não. O clero não apoia o Robespierre. Aos militares? Também não. A nobreza? Também não. E o último, aos representantes da pequena e média burguesia e das classes populares. Então, não esqueçam, o povo ajudou o Robespierre. Eu não preciso entender toda a Revolução. Eu preciso entender a base dela. Se eu sei que o Robespierre chegou ao poder, porque ele era da área radical, ele tinha o apoio da população de maneira geral, eu já resolvi essa questão. Conhecer tudo, né? Não preciso ser um dicionário ambulante. Eu preciso ter o conhecimento básico